Muito boa noite, eu sou Ana Paula Freitas e hoje eu vou conversar com você mais uma aula do Pasta na Rede e esse oferecimento é em prol do Ela Comanda. A gente resolveu fazer essas videoaulas para você que está acompanhando nossas redes sociais e também está acompanhando aqui no nosso YouTube. E o objetivo dessa aula Pasta na Rede, essa série que a gente criou, é justamente trazer uma intimidade das empresas que lidam e são pequenas, né? Principalmente com as empreendedoras que lidam tanto com uma dinâmica muito gigante da linha pessoal e da profissional juntas, sempre ao mesmo tempo, sempre nessa dinâmica de fazer tudo muito correndo, muito ligeiro e acertar com o cliente, acertar com a família. E essa dinâmica muitas vezes deixam coisas administrativas, partes administrativas da empresa parada, né? Então, quando ela está no comando de uma empresa, uma empreendedora, além disso, ela tem a parte de comando da família. E quando ela deixa de estar com a família e deixa de estar, às vezes acontece de dar alguns pontos ficarem falhos, né? E quando esses pontos ficam falhos, é importante a gente ter uma visão de que precisamos entrar no comando novamente. Então, esse é um ponto que é muito simples para muitas pessoas, mas às vezes alguém ali está precisando muito de um norte, né? De uma direção. E é esse o nosso intuito, né? Trazer um conhecimento, trazer, às vezes, uma ferramenta que você, empreendedora, possa usar a seu favor, né? E o passo na rede, ele é uma estratégia simples mas que às vezes você no seu dia a dia ainda não pensou sobre como fazer um diferencial leve e simples, mas que vai trazer muito resultado por simplesmente quando você precisa estar no comando, você precisa estar ali no gerenciamento de várias atividades ao mesmo tempo, você ter uma organização, um comprometimento com os documentos da sua empresa, você ter uma habilidade estratégica de movimento, de ser ágil, não é de correria, né? Fazer correndo, mas de ser ágil naquilo que já está ali pronto e te trazer, que já está acessível para você, né? Então, esse é o intuito de trazer talvez um norte, um horizonte, um por que eu devo estar tão organizada assim? Porque quando você está organizada, esse comando fica simplificado, né? Então, é isso que a gente quer trazer para você. Eu quero que você sente aqui com a gente, aproveite, que você possa usufruir mais um pouquinho desse conhecimento que a gente está transmitindo por aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrita no canal aqui no YouTube, aproveita, se inscreve. A gente está começando uma série de vídeos que vai ser muito legal aqui no meu Instagram pessoal, no @AnaFreitas, e também tem o do meu escritório, da Prime Contabilidade, que tem vários para as empresas, que é empreendedoras que estão migrando para a área da saúde, né? Dentistas, médicas, fisioterapeutas, psicólogas, a gente também está atendendo esse público aqui no nosso escritório. Então, não deixa de acompanhar o nosso escritório também, @ACPrimeConta. Então, hoje, aqui no Pasta na Rede, a gente vai comentar sobre o financeiro. Se você der uma voltinha no nosso YouTube, você vai descobrir que já tem um vídeo, a aula 1 do societário. O financeiro, todo mundo sabe, é o coraçãozinho da empresa, né? É onde movimenta os moneys e tende a ser a necessidade de, sim, ter muito controle, né? A empreendedora nessa correria, muitas vezes pode estar misturando pessoal com profissional. Isso não é legal. Quando a gente mistura o pessoal com o profissional, principalmente quando a gente é MEI, principalmente quando a gente é empreendedor, a gente tem uma dinâmica de nunca
a maioria das vezes, assim, que eu vejo empreendedores é a conexão de, ai, nunca me sobra o dinheiro, ai, minha empresa nunca tem dinheiro para fazer investimento, ai, eu preciso desse financiamento porque não tá gerando, ai, eu ainda tô atendendo o cliente, mas ao mesmo tempo tô sempre apertado. Gente, isso é uma dinâmica de mistura, né? E qual é o problema de misturar? É quando você não sabe nem o que pagou. Isso é isso é um puta problema. Porque quando você não sabe o que pagou, você nem sabe se pagou, né? Então, a gente tem fornecedor, a gente tem cliente, a gente tem água, luz, telefone, IPTU, e tanto da empresa quanto da família. Mas você precisa aprender a dinâmica de separar. Ai, Ana, mas é impossível. Até que ponto a gente realmente pode estar falando que é impossível? Um bom planejamento feito por uma empreendedora, ela vai deixar claro quais são as regras, o que precisa, né? A mentoria que a gente tem ajuda muito a justamente definir isso. E o Ela Comanda, ela vem te trazer os conceitos de entender que para você que hoje, por exemplo, tem a sua loja de, de comidinhas típicas, por exemplo, você vai precisar querer crescer, você vai querer crescer, você vai querer que vire um barzinho, você vai querer que vire um restaurante, você vai querer que vire um bar mais gourmet, então vai precisar de investimento. Vai precisar ter a sua marca, ter sua personalidade, e isso vai gerar um investimento. Então, você precisa definir regras nesse momento, porque hoje você trabalha sozinha, mas lá, daqui a um ano, igual ano que vem, 2023, você vai poder ter 2 funcionários. Se você vai poder ter 2 funcionários, é necessário você ser uma líder. Você passa a ser um exemplo. Você precisa ter regras. Então, iniciar o seu processo dentro do empreendimento, né, do empreendedor, da empreendedora, da maneira mais correta possível, criando as suas próprias regras dentro do seu negócio, vai te trazer a autoridade necessária lá na frente. Vai te trazer uma autoridade de posicionamento lá na frente. Então, o seu comportamento hoje vai refletir no tipo de líder que você vai ser no futuro. O posicionamento, a disciplina, a organização que você está puxando vai te trazer o lá na frente. Então, essa dinâmica de é impossível não misturar precisa ser desligada de você. Precisa ser trabalhado essas crenças de que eu não consigo separar, certo? Então, hoje a gente vai estar olhando um pouquinho mais para o financeiro, combinado? Ana, e o que que eu vou colocar, por exemplo, lá na minha pastinha é, sobre o financeiro, né? Então, a gente cria uma pasta base. Dentro da pasta base, a gente vai separando por setores, subpastas, e aí a gente vai descamando, né? Os nossos setores, as necessidades de guardar documentos, e aí a gente vai, então, hoje para o financeiro. E para o financeiro, a gente vai abrir várias subpastas de uma, por exemplo, controles. Vamos dar um exemplo de controles base, né? O controles básicos que nós precisamos ter dentro do empreendedorismo. Nós precisamos ter. Hoje eu vou dar 2 exemplos. O básico, que é o contas a receber, e o contas a pagar. Você precisa ter um controle do que você vai receber e do que você vai pagar. Isso não é um relatório, uma planilha de entrada e saída do que já acontecendo, o movimento do dia, né? O relatório de entradas e saída que eu falo que é o fluxo de caixa é você já tá ali registrando o fato ocorrido do seu negócio. Então, hoje é dia 1. O
que eu vendi hoje? Eu vendi uma coxinha. Se eu vendi uma coxinha, então lá vai ter venda, coxinha, quantidade de um, valor X. Ah, e hoje eu vendi uma coxinha e refrigerante. Dia 2, uma coxinha, um refrigerante, quantidade X, valor X, valor X. Mas hoje eu paguei, dia 3 paguei a conta de luz. Você vai registrar dia 3, CPFL, uma e o valor saindo, né? Negativo que está saindo, fluxo de caixa. Esse é um relatório, combinado? Mas o contas a receber e o contas a pagar, que é um básico, gente, básico para você controlar. Por exemplo, clientes que têm pacote, clientes que têm que, entre aspas, né, se ainda fazem, é o famoso fiado. Você tem para receber, você não tem para receber. Se você parcelou para o seu cliente, como que você controla? Você vai ter uma planilha de controle do que você tem a receber, né? Ah, é, Pamela veio aqui e fechou pacote de unha. Ah, recebi, mas é um. Recebi, não recebi. Quantas ela ainda tem para fazer? Esse controles que vocês têm que fazer. Entra aqui. Porque eu recebi, mas ela não veio fazer. Vai devolver o dinheiro? Não vai devolver o dinheiro? Vai ficar ainda. Se não fez, se não realizou o serviço, vai ficar em haver ainda? O fato registrado? Então, isso precisa ser sempre claro para você dentro da sua empresa. Contas a pagar. O básico do contas a pagar é ter o contas fixas e as contas variáveis. Aqui já te dá um norte para um monte de coisa que a gente comenta, que a gente conversa lá no Ela Comanda, né? No Ela Comanda a gente fala bem sobre os contas a pagar e para onde te leva quando você usa esse relatório. O porquê dessa necessidade de você ter esse controle? E aqui, no caso, você tem que lembrar do quê? Água, luz, telefone, internet. Ah, é o fornecedor de lixa, é todo mês, o algodão é todo mês. Então, você tem aquela leva ali, né? Então, aqui você vai. É o primeiro passo para você enxergar e já declarar ali um custo que você tem, né? E daqui também vai informações, sabe para onde? Aqui, ó, para o planejamento financeiro. Olha aqui o planejamento financeiro. O planejamento financeiro, eu tenho aqui com minhas clientes, com meus clientes, é fazer ao ano, né? No início agora do ano, a gente, na verdade, inicia o projeto do planejamento financeiro e estratégico novembro, dezembro, vem para janeiro, porque em janeiro você tem já um aval do ano anterior, por exemplo, desse ano, em janeiro, a gente vai ter um aval de 2023, e aí você faz esse controle aqui, e aí esse planejamento, né? Você estratégia o seu orçamento, e nesse planejamento a gente usa, sim, tudo que está aqui, ó. No controle, no contas a receber e no contas a pagar, a gente linka aqui com planejamento financeiro. Então, é muito interessante. Lá no Ela Comanda, você vai enxergar melhor o porquê que eu falo isso, mas aqui no planejamento financeiro, você caracteriza melhor um entendimento do que pode ser no seu futuro, né? E a gente usa esses dados aqui, sim, no nosso planejamento, né? O que mais vem, Ana, no financeiro? Bom, no financeiro a gente tem, assim, o quê, né? Se você faz pacote ou serviços, por exemplo, tem mês que trabalham para fundações públicas, para fundações fundações, são prestadores de serviços em outras empresas privadas. Isso gera contratos, né? Então, essa organização de contratos entra aqui, né? Documentos, né? E esses contratos. Ah, mais uma coisa. Quando a gente tem os contratos,
a gente tem tanto dos clientes quanto dos nossos fornecedores, né? Então, por exemplo, você tem um contrato com um fornecedor que vai te vender, você bate um contrato e vai te vender a lixa por X valor durante 12 meses, né? Porque você não vai comprar de outro fornecedor, você vai comprar dele sempre. Ele já sabe que, por exemplo, se você é um salão que usa 50 lixas, vamos pôr 100, 200 lixas por mês, ele faz um preço acessível para você e aí você recebe todo mês aquela quantidade que você usa. Ótimo, então você fechou um contrato. Fechou um contrato, você tem lá a documentação desse contrato, prazos de pagamentos, que você vai colocar também no seu controle de apagar, e aí você vem e aqui você guarda esses contratos, certo? Então, aqui é uma forma de você controlar também. Documentos, boletos com respectivos comprovantes. Gente, paguei a CPFL. Cadê o comprovante? Ah, preciso do comprovante porque está cobrando de novo. Você sabe onde você colocou? Se você não guardou, vai ter que ir lá no banco, aí tem que achar a senha, aí não achou a senha, já tem que esquecer a senha, você tem que fazer outra coisa, você tem que vir, sem fazer. E aí, de uma coisa que era simples, você não tá mais simples, porque já virou uma dor de cabeça. Aí você vai descobrir que você não pagou a sua conta de energia. Não pagou. Por que não pagou? Porque você não tinha em nenhum lugar já arquivado aquilo ali bem bonitinho. Você pode fazer a mesclagem pelo PDF, junta os dois arquivos num só, pronto, acabou. Ali você coloca o seu PDF que mesclou a seu comprovante com a conta em si, para não ficar solta no ar. Ana, tenho que guardar isso no físico? Não. Guarde nos PDFs. A pasta na rede é justamente para a gente até entrar na vibe da sustentabilidade e justamente eliminar os papéis da vida, correto? Então, não deixe, gente, de pensar nessas formas também. E o boleto aí entra aqui para vocês aí fazer mais uma subpasta que é por mês e fazer a subpasta por ano. Então, eu vou lá na pastinha de documentos, eu vou fazer lá boletos, uma pastinha de boletos. Dentro da pastinha de boletos, eu venho por ano, eu vou até trocar aqui com vocês para ficar mais fácil. Por ano, né? E aqui por mês. Tá? Ou nem precisa, deixa por ano e vem colocando, identificando, né, gente? Identifica, é por mês e identifica lá, conta de energia e o mês de pagamento ou o mês de competência da, da conta, combinado? Qual mais documentos aqui, Ana, que você pode me antecipar que eu posso guardar aqui? Gente, uma coisa que é muito importante, que eu não vejo empreendedor fazendo muito é comprar um equipamento que tem garantia. E aí, esse documento tem garantia e você guarda. Porque chegou, você tá eufórico e aí você guarda. Cadê a garantia na hora que quebra? Cadê o papel da nota fiscal? Cadê, minha gente? Garantia. Aqui, ó. Garantias. Gente, escaneia. Escaneia as garantias. Arquiva. As notas fiscais a gente guarda aqui no financeiro as notas fiscais que nós, minha empresa, emite, certo? Por exemplo. Mas na contabilidade você vai aprender que você vai guardar também. Por quê? Porque você vai enviar para o escritório. Lá na frente eu vou te explicar isso aqui. Em outro vídeo a gente vai explicar direitinho. Mas no mínimo
a nota fiscal emitida tem que ser guardada no financeiro. Combinado? E aqui, ó, nas garantias, você já anexa, você já faz a mesclagem lá no PDF, você já faz a mesclagem da garantia com a nota fiscal. Por quê? Porque na hora que você precisar da garantia, você vai precisar da nota fiscal. Certeza é batata. Pode lembrar que toda vez que você precisou de uma garantia, você precisou achar a bendita nota fiscal que some, que ela evapora. Toda vez evapora. Você precisa da nota fiscal para levar o celular para arrumar. Cadê a nota fiscal? Não tem. Por quê? Porque não acho. Então é isso, minha gente. Tem que saber que é um fator tão básico. Você fala, ai, Ana, mas isso é básico. Mas você faz? Você está fazendo? Não olha para mim. Vale no banheiro, olha no espelho e veja se realmente você está fazendo. Se olha no espelho e responda com sinceridade uma coisa para você. Não precisa responder para mim, não. Não precisa colocar, ah, realmente eu não faço isso, não. Essa aula aqui é para te ajudar. É para você perceber que isso aqui você já poderia ter feito, certo? Então, garantia, gente, são coisas importantes. Vocês compram uma máquina para fazer um bolo, vocês compram um liquidificador novo para fazer uma torta. Aí vai, quebra, vocês não têm a garantia porque vocês não sabem onde estão. Você não sabe onde está a nota fiscal. Isso é muito importante. Aí você emitiu nota, mas toda vez o cara, ai, mas eu quero minha nota, cadê a nota? Você emitiu a nota, mas não entregou para o cliente. Você emitiu a nota, mas não salvou no computador. Como que você envia para o cliente? Toda hora você vai ficar abrindo o site da prefeitura para pegar a nota? Olha a perca de tempo. Tempo. Isso aqui é para te, não é correria, é para te ajudar a ser ágil. Então, isso é muito importante, tá? E também, gente, cria uma pastinha de instrução de trabalho. Ana, o que que é instrução de trabalho, Ana? Instrução de trabalho é você colocar dentro do seu conceito de financeiro como que eu faço o meu controle X, como que eu faço o meu planejamento, como que são feitos meus contratos, o que que eu sempre preciso que tenha nos meus contratos, como que eu guardo meus boletos, como que faz garantia, como que eu guardo as garantias, quais documentos eu vou querer garantir? Tudo isso vai ter um para cada um. Como que eu emito nota? Tudo aqui, porque onde eu emito nota, eu vou ter lá onde que eu acesso, onde que está o controle de senhas. Gente, isso aí vai ser... Porque vai te facilitar. E isso aqui vai facilitar onde, Ana? Aonde que isso aqui vai facilitar? Isso vai te facilitar que hoje você trabalha sozinha, mas você está no comando. E lá no Ela Comanda você vai aprender que você está preparando a sua empresa hoje como empreendedora, desde pequenininha, começando de pequenininha. Você vai aprendendo o que é cada setor da sua empresa. E aí lá no Ela Comanda, quando você chegar no nível 2023 ou 2024 ou 2025, que você vai, tá? Dois empregados para ti, vai saber passar a informação pro seu empregado. Você treina ele e aí você tem a instrução de trabalho para ele não se perder. Vai ser outra visão, gente, porque você já. Aí, ó, uma vez já aconteceu, mas eu sempre conto essa história, gente. Eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito legal, porque é onde eu pego essa necessidade, por isso que eu até decidi fazer o Ela Comanda e eu Pasta na Rede, porque eu tenho uma cliente, eu tinha uma cliente. É, minha cliente de hoje, que ela é até minha amiga. Ela sempre, eu falava para ela, faz mapeamento de processo, faz mapeamento de processo. Vem, fulana, faz mapeamento de processo. E ela, mas pra que eu vou fazer isso? Ai, pra que eu vou fazer isso? Ai, mas eu não preciso, eu sei fazer. Gente, a gente sabe fazer, isso é fato. Mas quando a gente tem que passar para o próximo, para o empregado, a gente precisa definir processo. Por quê? Porque a gente vai exigir de alguém fazer. E uma das coisas que eu bato muito no tecla no Ela Comanda, por exemplo, é a sua personalidade no seu negócio.
você passar a personalidade que você quer. Como você quer que aquilo se aconteça dentro da sua cliente? Como que você quer chegar no seu cliente? Como que você vai falar com o seu cliente? É você que ensina para o empregado. Ele precisa entender qual é a imagem que você quer passar para o seu cliente, para conseguir a venda. Então isso, a instrução de trabalho te ajuda nisso. Como que eu quero que seja feito aquele processo ali? Como que vai ser feito um onboard com o cliente? Como que vai ser o offline do cliente? Então, tudo isso é necessário você ter esse conhecimento, essa habilidade, e aí isso vem com um processo. Mas aí, o que que acontece? Você deixa para fazer isso na hora que o empregado chegou, você não faz antes. E quando você não faz antes, se destrói. Por quê? Porque você não faz esse gerenciamento aqui, ó, de controle, de organização, de ser rápido. Por quê? Porque se ele fez certo ou errado, o cliente reclamou, você precisa saber como que foi feito. Só que você não tem mapeado como você foi feito. E quem cria quem determina essa prioridade de como vai ser feito, se tem a minha cara para o que o cliente faz hoje, é você. Então já venha fazendo. Não precisa ser um processo de fazer tudo num dia só, mas venha construindo essa identidade da sua empresa, usando o método que é maleável, porque até mesmo dentro não precisa ser impresso. Ela pode ser até mesmo aqui dentro da rede, no Word, essas coisas. Então, fica para vocês é, essa dinâmica. O financeiro não precisa ter somente essas pastas, você pode criar outras pastas de outra forma também. Mas o básico, eu entendo que para uma empreendedora que está no comando, é ela já começar com esse aqui, gente. Isso aqui é o básico para te nortear essa visão de financeiro, né? Começar por onde, né? Comece por aqui. São as coisas bem tranquilas que tem aqui, que dá para ser feito. Vocês conseguem aplicar isso daqui e ter uma dinâmica mais ágil dentro do negócio de vocês, tá? E vocês vão ver que isso, de certa forma, ajuda no seu 100% de entrega ao cliente, tá? Porque quando você tá com posicionamento, com a disciplina em dia, com a sua organização, com, com a sua dinâmica mais assertiva, você agrega também lá no produto final, que é a entrega para o cliente. Combinado? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito ter contribuído com você no seu conhecimento, que eu espero que vocês possam aplicar e que a próxima aula nossa é da contabilidade, e eu adoro falar da contabilidade para vocês, mostrar para vocês o que o que nós produzimos com vocês e como vocês guardar os documentos que a gente precisa também. Combinado? Um grande beijo, obrigada pelo seu tempo, gratidão por você estar aqui, por estar presente nessa jornada com a gente. Esse é o vídeo número 2 e até a próxima aqui, se Deus quiser, no YouTube. E aproveita também, acessa nossas redes sociais e se inscreve lá. Combinado? Até a próxima!